Bom dia. Nós estamos aqui no município de Estiva Gerbe, estado de São Paulo, na fazenda Palmeiras. Nós estamos visitando aqui a fazenda do Marcelo Gerbe e do filho dele, que está aqui comigo, o Lucas, né, Lucas? Isso. O Lucas também é engenheiro químico, né, Lucas? Engenheiro químico, isso mesmo. Lógico, para mexer com essências aromáticas, tem que ter alguma base fundamental, porque isso é muito importante, senão não consegue fazer, né? Entender das essências, quais são os princípios ativos que existem, o que mais se usa no mercado. Mas eu vou deixar para você falar um pouco, que nós estamos aqui nessa área aqui que é do manjericão. Eu queria que você falasse um pouco sobre o manjericão. Legal. Bom, primeiramente prazer, um olá a todos, é um prazer estar aqui podendo falar para vocês um pouquinho. Bom, como o Alberto já falou, meu nome é Lucas Gerbe, sou proprietário da LG Óleos Essenciais e aqui na nossa fazenda a gente tem a oportunidade de trabalhar com 12 espécies de plantas aromáticas. Aqui, como vocês estão vendo, aqui é a parte do manjericão. Além do manjericão, nós temos também a lavanda brasileira, o alecrim, a pitanga, goiaba, alecrim do campo, erva baleeira, citronela, capim-limão, erva cidreira, que a gente chama de verbena brasileira, e não sei se eu esqueci de mais alguma, mas a gente vai falando aos poucos, porque é bastante coisa, vira e mexe, a gente esquece. Eu gostei da verbena brasileira, que você disse que tem um ingrediente ativo, como é que se chama mesmo? É o linalol. A verbena brasileira nossa aqui, ela tem 76% de linalol, então ela é extremamente calmante, quase que sedativa, como a gente diz. Então ela é excelente, ajuda muito a dormir, seu óleo essencial. Todo o plantio nosso aqui de aromáticas é para a produção de óleo essencial especificamente. Temos aqui o manjericão, que é uma outra espécie que tem um óleo essencial maravilhoso, também é rico em linalol, então além dele ser calmante, ele ajuda a desestressar, aliviar a tensão. O alecrim, ele é estimulante, é bom para a memória, também para acalmar o estresse. Então cada planta medicinal, cada planta que produz óleo essencial tem suas propriedades e de alguma forma ajuda a gente a combater diversos males e problemas do dia a dia. Ô, Lucas, muito interessante, tanto é que nós estamos super interessados, porque além desse plantio maravilhoso que vocês têm aqui, isso está sendo tudo conduzido com agricultura orgânica, né? Que não tem herbicida, não tem inseticida, não tem fungicida, não tem acaricida, não tem pesticida nenhum aqui, né? Agora, de onde surgiu essa ideia de começar com isso? Como é que foi? Onde deu essa luz aí? Pá, eu vou fazer esse troço. Explica para nós. A ideia começou do seguinte: meu avô tem um pomar de laranja e tem uma praga na laranja que se chama, um psilídeo, que causa uma doença que se chama greening. E aí num bate-papo, uma vez a gente falou, nossa, mas será que a citronela espanta? E aí desse bate-papo fui pesquisar, fui ver o que era, conhecer a planta citronela, aí descobri o que era óleo essencial contido na citronela e por isso o poder repelente. E a partir disso a gente foi estudando um pouco mais, conhecendo, fizemos alguns pequenos plantios de teste aqui para conhecer as plantas, se elas se adaptariam bem aqui no nosso clima. E a partir daí você vai começando a pegar gosto, vai conhecendo os óleos essenciais e como muitas vezes eu falo, trabalhar com óleo essencial é um caminho sem volta, porque você se apaixona e depois começa a querer plantar outra espécie, começa a conhecer outras plantas e a partir daí você não para mais. Bom, por questão nossa, de um pensamento ecológico, a gente trabalha sem herbicidas, sem agrotóxicos, sem adubos químicos, então toda a adubação nossa é orgânica, proveniente da compostagem, porque quando a gente faz a destilação, o bagaço das folhas a gente leva para compostar e depois isso volta para a terra como forma de adubo orgânico. Todo o manejo de mato nosso é feito com maquinário, então a gente desenvolveu equipamentos para fazer toda a capina do meio da rua, para não ter a utilização de herbicidas e as plantas medicinais, na verdade os óleos essenciais são a defesa da planta. Então é muito difícil aparecer praga nas plantas, mas quando aparece alguma coisa ou outra a gente utiliza os próprios óleos essenciais para fazer o combate nas plantas. Então a gente não utiliza nada de químico aqui, é tudo orgânico. Que legal. Ô Lucas, eu queria que você falasse mais um pouquinho para a gente sobre o manejo aqui adequado que você faz, adubação, como é que você começa a plantar, o que você põe no suco, se vai pó de rocha, o que você faz? Faça favor. Bom, o manjericão, como ele é uma cultura
que eu tenho que plantar todo ano, não é uma cultura perene. Então o principal é você fazer adubação antes do plantio, no suco, como a gente fala no suco. Certo. Então a gente utiliza pó de rocha, utilizamos também a compostagem nossa, utilizamos um pouco de fonte de fósforo e depois a gente faz o plantio em cima disso. Como ele tem raízes que não são muito profundas, a água é essencial, então é uma planta que não pode faltar água. O básico do cuidado do manjericão é esse. A adubação antes do plantio e bastante água. Alguma coisa de micro-organismo também você faz? Alguma aplicação? A gente faz também, a gente produz aqui o chamado de bocache, então a gente faz o cultivo de fungos e a gente faz a propagação desses fungos, que além de auxiliar a decomposição da matéria orgânica, da compostagem, ele ajuda a enriquecer o solo e os micro-organismos do solo vão fazer todo o trabalho de decomposição da matéria orgânica e transformar em alimento, em nitrogênio para a planta. Ô Lucas, excelente, rapaz, puxa vida. É isso que nós queremos mostrar para o nosso público, né? Que é possível você fazer com muito sucesso, que nem vocês estão fazendo aqui, conduzir uma agricultura orgânica, totalmente orgânica. Então, no suco nós trabalhamos com matéria orgânica, que você produz aqui dentro da propriedade. Aí você recicla inclusive o bagaço que sobra aqui da destilagem, que você leva para sua compostagem. Quer dizer, o ciclo perfeito, né? E depois você usa a rocha aqui no suco, que você tem um monte de minerais para você suprir com bastante qualidade. A gente está vendo aqui, aliás, aqui foi feito um corte recente, então ela está crescendo, por isso que ainda está desse tamanho. Mas nós estamos em pleno inverno, quando começamos o inverno agora, e já nós temos aqui uma exuberância aqui, que a gente está vendo que há uma vegetação fantástica, quer dizer, o metabolismo está funcionando muito bem, quer dizer, existe reserva nutricional no solo aqui com todo esse manejo que você fez. E a indução de resistência que você citou agora há pouco, quer dizer, você tem um controle trabalhando com micro-organismos, no caso com bocache, então você forma um ciclo perfeito aqui de biodiversidade dentro do sistema, né? Então a resistência é endêmica aqui no caso, né? Não é isso? Correto, exatamente. E até a grande diferença da adubação orgânica para a adubação química, quando você utiliza adubação química, a planta ela acaba consumindo quase tudo de uma vez. E quando você faz adubação orgânica, a planta vai comendo aos poucos. Então é uma nutrição muito mais saudável e acaba deixando a planta também muito mais resistente a pragas, a seca e a qualquer problema que pode acontecer para ela. Lucas, é lógico que isso aqui foi cortado recentemente, mas qual que é o período, quantos cortes mais ou menos você consegue fazer? Porque eu imagino que tem que ter muita folha. E aqui eu estou vendo agora no momento bastante flor, então eu acho que agora não sei quanto tempo vai demorar para acontecer um novo corte, quantas vezes por ano você consegue cortar, e qual que é o momento ideal de corte. Fala um pouco sobre esse processo, então. Cada planta tem seu momento específico para corte. No caso do manjericão, especificamente, é o momento em que ele está em plena floração. Quanto mais flor ele tiver, mais óleo essencial eu vou conseguir extrair. Porque ele tem óleo essencial tanto nas flores quanto nas folhas. Algumas plantas somente nas folhas, outras principalmente nas flores. A pimenta rosa, que é o que a gente produz também, que é um excelente óleo cicatrizante, é contido nos frutos. Então cada planta tem sua maneira específica de trabalhar e extrair o óleo. No caso do manjericão, a gente dá de 3 a 4 cortes no ano. E aí depois ele perde um pouco a força e tem que fazer o plantio novamente. Então a gente corta ele quando ele está mais ou menos nessa altura. E ele vai estar branquinho, repleto de flores. E essa é mais ou menos a altura do corte que a gente faz. A colheita nossa ela é mecanizada. Por ser uma área grande, a colheita manual acaba se tornando inviável. Então tem que ser toda mecanizada. Então ele tem que ter um porte onde o maquinário consiga fazer esse corte, porque se ficar muito grande, aí a gente começa a ter perda no campo, então não compensa. Se nós fôssemos aqui passar o período aqui fazendo perguntas, nós temos N perguntas, porque para nós tudo aqui é novidade, né? É uma coisa fantástica. E o público que está assistindo está também pensando, por que não faz isso, por que não faz aquilo, como que é isso, como que é aquele outro. Mas o objetivo nosso hoje aqui no campo é mostrar que existe a possibilidade, está provado aqui, que você consegue produzir tudo isso com um manejo orgânico. Está aqui o Lucas, que começou a fazer isso aqui desde o início,
conduzindo dessa maneira, quer dizer, existe uma mão de obra mais adequada, existe um gasto de mão de obra, existe porque você tem a controlar ervas daninhas, né, Lucas? Então não tem outro jeito. Mas você tira daqui um material totalmente puro, quer dizer, classificação 10, eu não sei como é que vocês classificam esse óleo. Você poderia até falar sobre isso, sobre essa essência aí, como é que é? Isso mesmo, a gente trabalha somente com óleos essenciais e hidrolatos puros. Para quem não sabe o que são hidrolatos, o hidrolato ele é a água que sai junto ao óleo na destilação. Então na hora que você destila, na verdade vamos começar um pouquinho antes. Como faz a extração do óleo essencial? A gente leva as folhas, essas folhas vão dentro de uma, vamos dizer, como se fosse uma panela, e aí a gente passa o vapor por dentro dessa panela. Esse vapor vai aquecer as plantas e vai quebrar os tricomas das plantas, que é onde estão contidos os óleos essenciais. E aí esse vapor vai arrastar os óleos, né, ele vai evaporar o óleo que tá nesses tricomas, e aí a gente vai condensar, vai resfriar, então vai pingar a água do vapor e o óleo. Só que essa água, ela sai com propriedades medicinais também do óleo e outros constituintes da planta que não estão no óleo, que são hidrossolúveis. Então a gente diz que o hidrolato é como se fosse um fitoterápico da aromaterapia, né? O óleo você não pode utilizar direto na pele por ser corrosivo, sempre utiliza com um óleo carreador, um óleo vegetal, mas o hidrolato você pode utilizar diretamente na pele sim. Então são esses dois produtos que a gente trabalha. Então a gente trabalha só com produtos puros, a gente não dilui em nada, não utiliza nenhum conservante, então óleo e hidrolato 100% puros. A hora que a gente extrai, separa e envasa e guarda, sempre puros. Eu não sei se está dando para você ver bem por causa da posição de luz aqui, mas isso aqui é um dos produtos que o Lucas usa aqui, que nós falávamos que era a rocha, mas na rocha nós temos várias condições de uso. Nós temos a rocha para usar no solo, e no caso isso aqui é uma rocha micronizada. Então o que acontece? Você pode usar na pulverização, via foliar no caso, né? Ou até na fertirrigação. Se você tiver fertirrigação também você pode usar. Agora quando você usa na pulverização, como a rocha é um produto seco, né? Você tem que usar um espalhante adesivo, ou no caso nosso aqui eu estou dizendo nosso com muita audácia, que é do Lucas Gerbe, né? Usar um aminoácido de peixe, porque aí ele gruda, cola na folha, entendeu? E ele faz a translocação desses elementos que estão aqui dentro. Que aqui dentro dessa embalagem, nessa rocha aqui, que é uma rocha especial, nós temos mais de 70 elementos químicos presentes aqui. Então, não adianta só você pulverizar, você tem que ter um elemento, um translocador, para levar isso para dentro da planta para ser metabolizado. E aí sim você vai fazer a nutrição perfeita e fazer a indução de resistência que nós falávamos agora há pouco, que conduz a uma planta saudável e de alta produtividade. Principalmente aqui que nós fazemos a extração de óleos essenciais, você tem que ter abundância de elementos, no caso, princípios ativos, para você ter um produto de primeira qualidade. E é isso que a gente almeja com esse tipo de manejo de adubação. Tá? Legal. E muito obrigado pela atenção de vocês, e se tiver dúvidas, pode passar no canal que nós vamos respondendo, porque aqui eu acredito que tem muitas questões que ficam no ar. E nós estamos apenas apresentando a lavoura e o sistema, como que conduz e como que é possível fazer isso naturalmente, ou seja, com uma condução, um manejo totalmente orgânico. Nós vamos falar sobre a erva baleeira. Tá? Então, é outra cultura, outra área, e eu queria que eu vou deixar para você falar, porque eu não tenho muito o que falar. Vamos lá. A erva baleeira, ela é uma planta nativa do Brasil, né? É uma planta medicinal, e tanto que foi feito um medicamento, o primeiro medicamento de planta nativa do Brasil foi feito com ela, desenvolvida pelo laboratório Axé, que é o Axeflan, que é um anti-inflamatório. Então ela tem um potencial anti-inflamatório gigantesco. O principal componente dela que faz ação anti-inflamatória é o alfa-humuleno. Bom, é uma planta nativa da região litorânea. Ela tem o óleo essencial extraído das folhas,
Só que ela tem um rendimento muito baixo de óleo essencial. Você precisa de mais de 1 tonelada de folha para tirar um pouco menos de 1 litro. Nossa. Então é muita folha para tirar pouco óleo. É um óleo muito concentrado, porém muito potente. A maioria das plantas nativas do Brasil são óleos muito concentrados e você precisa de muita folha para extrair, com um rendimento muito baixo. Bom, acabei conhecendo por acaso a erva baleeira e plantamos algumas mudinhas de teste também, como a gente sempre faz quando a gente quer conhecer uma planta, planta um pouquinho, vê o rendimento, vê se ela vai desenvolver bem aqui no nosso clima. Graças a Deus ela gostou bastante daqui. E, bom, aqui essa planta ela foi podada tem uns 3 meses. Então ela daqui lá para outubro mais ou menos a gente vai fazer novamente uma nova poda. A gente consegue extrair óleo dela 2 vezes por ano, então a gente faz poda 2 vezes ao ano. Ela já é uma planta perene, então ela vai durar aqui, a gente fazendo o manejo correto, vários anos, não sei quantos, porque é a primeira vez que eu estou plantando. Essa aqui ela foi plantada em janeiro do ano passado, então ela tem aí mais ou menos 1 ano e meio. Já foram feitos 2 cortes e é uma planta assim com potencial gigantesco, tanto para dores, anti-inflamatório, já foi desenvolvido um medicamento com ela, mas para vários outros usos ela pode ser utilizada. Então tem potencial muito grande para a gente trabalhar com ela. Ô Lucas, voltando ao assunto, eu sei que você leva aqui uma condução, um manejo sempre orgânico. Aqui também você mantém esse manejo orgânico, é a mesma coisa ou tem algum diferencial aqui? Também, na verdade, o mesmo manejo são para todas as culturas. Aqui foi feita até recentemente uma adubação orgânica, até tem um resquício aqui de um pouco da matéria orgânica que a gente jogou da compostagem nossa. A gente utiliza maquinário para jogar, então é como se fosse uma esparramadeira de calcário e a gente adaptou ela para que ela jogue e lance o adubo orgânico por toda a área. Então você faz uma adubação de área total e não só localizada. Por ser um arbusto quase como uma árvore, ela tem raízes mais distantes, então ela acaba comendo o alimento não só em volta do pé, mas como na rua toda. Entendi. Então no caso da rocha é mais fácil, em vez de fazer no suco, fazer por área total, né? Esparramar por toda a área, correto, né? A gente faz área total. Ah, que interessante. E depois você faz um manejo também via foliar ou você não faz nada foliar? Você usa alguma coisa também na área foliar? Hoje não. Hoje para ela não fazemos foliar, somente no solo. Somente no solo. Entendi. Agora, sem querer dar palpite, mas como você precisa de folha para extrair o óleo essencial, não seria um teste, assim, fazer uma experiência de fazer alguma coisa foliar só para ver se daria algum retorno, alguma coisa, que nem um produto baseado em algas, por exemplo, marinhas, alguma coisa assim? Eu acho que, não sei, eu como agrônomo estou querendo dar um palpite na sua cozinha aí. Não, seguramente está correto. Vamos testar. Se a gente tiver uma oportunidade depois para a gente mostrar o retorno e poder falar do resultado do produto, com certeza faremos. Temos bastante vontade de testar. Vamos pegar uma parcela do plantio, aplicar o produto e ver a diferença com a testemunha depois. Mas com certeza está corretíssimo, a adubação foliar seria muito vantajosa para a gente aqui. Eu digo porque se você tem consegue disponibilizar para a planta alguma coisa que ela tem que sintetizar, tirar do solo para poder realmente produzir esse óleo essencial, se você proporcionar alguma coisa para ela, eu acredito que esse rendimento vai ter surpresa, né? Pode aumentar 10%, 15%. Isso seria muito interessante, porque você tem área grande. Eu não sei quanto você tem aqui, mas se você fala em 2, 3 pés é uma coisa, mas na sua área a coisa muda de figura. Me fala quanto você tem de área plantada aqui. Realmente. A gente tem 8 hectares de área plantada hoje de erva baleeira. Estamos estudando ainda para ver se a gente amplia um pouco mais ou não. Então seriam mais ou menos umas 40 mil pés de erva baleeira plantados. Então com certeza qualquer ganho que a gente tiver num percentual de área seria muito interessante e importante para a gente. Eu fico até ansioso, porque a gente, com a experiência que nós temos na nossa linha de produtos da Agrooceânica, e principalmente
quando se fala em algas ou se fala em rocha micronizada, você fazer pulverização, nós temos visto, temos sido surpreendidos com os resultados que nós encontramos, né? Alta produção. Quando você fala em frutas, nós tivemos um aumento significativo de BRICS, isso é muito importante. Vou até citar aqui o caso de uva, que todo mundo conhece, falar uma coisa que é mais popular, de maior conhecimento do pessoal. Nós tivemos uva que nós tínhamos 12% de BRICS, nós fomos parar em 19% só numa safra fazendo manejo via foliar para realmente aumentar essa capacidade produtiva, inclusive de açúcar, por exemplo, que para quem é produtor de vinho, isso é muito importante. Você não consegue fazer um bom vinho produzindo uma uva com 12% de BRICS, né? Correto. Isso mesmo. Então nós vamos testar. Agradeço até a oportunidade de você ter vindo aqui, como agrônomo, avaliar toda a nossa lavoura e dar sugestões, porque melhorias são sempre bem-vindas, né? A gente sempre está aprendendo e produtos novos, orgânicos, são muito importantes para a gente tentar maximizar o que a gente pode. Ô Lucas, eu fico até chateado de dar palpite aqui quando diz da sua cozinha. Prazer, tá, mas é da gente, a gente fica empolgado, porque eu tenho que dar os parabéns para vocês, que foi uma fantástica. Você começou isso aqui do nada e se transformou isso numa coisa maravilhosa, né? Então vocês estão... Nossa senhora, a gente gosta de ver o agricultor, o empreendedor fazendo sucesso, né? Aqui no Brasil nós precisamos de gente, e de empreendedores e de empresários do tipo de vocês. Ô Lucas, tá tudo legal, tudo bonito, só que ficou faltando um entendimento aqui que nós vamos pedir para você explicar também aqui nessa área aqui. Qual que é a altura, qual que é o momento ideal de fazer poda? Porque tem gente que tem até um pé em casa, mas não sabe conduzir. Acha que pode podar a qualquer hora ou passa do momento. Dê uma explanação sobre isso, fazendo um favor. Legal, excelente pergunta. Ela é uma planta muito resistente, mas o ideal de quando você vai fazer a poda nela, você tem que deixar pelo menos aí um 30% de folha para ela poder continuar fazendo fotossíntese e ter uma recuperação melhor da poda para poder ter uma brotação melhor. A gente poda aqui quando ela está mais ou menos numa altura de 1,5 m, entre 1,20 e 1,60 e a gente faz a poda da altura do joelho, mais ou menos, aí com 50, 60 centímetros. Fica um pouco de folha embaixo, ela tem uma brotação melhor, porque se você corta muito baixinho, ela sente muito corte. Ela vai demorar para vir, alguns pés vão morrer. Então sempre tentar deixar aí uns 30% de folha para ela ter uma brotação mais sadia. Agora, essa parte nós entendemos bem. Agora não estou entendendo que horas que você deixa isso aqui formar para ter semente ou você tem uma área separada para produzir semente. Como é que você faz isso aí? Ela começa a produzir semente depois que ela está um pouco mais madura. Como aqui são brotos novos, ela ainda vai demorar um pouco para dar as flores que vão gerar as sementes. Eu tenho uma área onde eu podo muito pouco para extração de sementes. Ela dá uns cachos compridos mais ou menos assim de uns 10, 12 centímetros e as sementes vão amadurecendo com o tempo de uma maneira não uniforme. Diferente de algumas plantas que as sementes amadurecem tudo de uma vez, dentro do mesmo cacho ela tem sementes maduras, verdes, flores, tem essa peculiaridade dela. A gente extrai semente e vendemos semente também pelo Mercado Livre, para que as pessoas possam ter suas plantas em casa, fazer o chá e aproveitar todos os benefícios da planta. Então, porque é muito difícil produzir semente dela, são poucas pessoas que produzem e têm sementes. Então a gente, para tentar levar esse benefício para a grande maioria das pessoas, a gente também vende semente além de só extrair o óleo essencial. Mas então ela tem que estar um pouco mais madura para começar a produzir os cachos de onde vão ser extraídas as sementes. Essa, como foi podada recentemente, ainda são só brotos novos. Ela precisa que esses brotos comecem a encorpar para virar mais parecido com galho e não só esses ramos finos, para ela poder começar a produzir os cachos e as sementes. Está entendido, acho que nós estamos satisfeitos. Mais uma vez, vamos encerrando o nosso trabalho aqui e muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, parabéns, sucesso. Muito obrigado. Só queria falar uma coisa para vocês que estão em casa, para quem gosta de cultivar plantas aromáticas, ter horta, ter alguns vasos e poder fazer chá das plantas em casa, realmente façam isso, tenha plantas aromáticas e delas façam chás, porque vocês vão ver que vocês, além de ter muitos benefícios
mental, emocional, que são propriedades contidas nessas plantas, vocês podem curar várias enfermidades sem a utilização de medicamentos, utilizando as plantas como fonte de cura. Quanto mais a gente fizer isso, pode ter certeza que a gente vai ter uma vida muito mais saudável. Os óleos essenciais são substâncias poderosíssimas e o Brasil ainda consome muito pouco os óleos essenciais, e a gente tem muita oportunidade, desde a parte de cosmética, para a parte de beleza, saúde e agricultura principalmente. É um potencial muito grande de utilizar os óleos essenciais na agricultura e ter uma diminuição muito grande de agrotóxicos, agroquímicos. Ainda falta um pouco de pesquisa, mas daqui a um tempo com certeza a gente vai chegar lá e transformar o mundo num lugar mais limpo, num lugar melhor. Bom, e estamos aqui agora numa área onde nós temos o capim-limão. Então eu vou deixar para o Lucas falar, porque se eu ficar dando palpite eu não sei, então não vai resolver nada, né, Lucas? Vamos lá. Tem uma grande confusão. Na verdade é o capim-limão ou capim-cidreira. A erva cidreira brasileira, ela é uma outra planta, não é arbustiva assim, é uma planta mais rasteira, mas tem uma certa confusão. Tem gente que chama de erva cidreira. A erva cidreira é uma outra planta. Ela é uma planta rasteira, esse é o capim-cidreira ou capim-santo, capim-limão, então tem sempre essa dúvida de nomes. Mas é uma planta extremamente calmante, você pode sentir o cheiro. Lembra o cheiro da outra. O cheiro do chá que todo mundo faz em casa, né? É um excelente calmante, ajuda muito a dormir. Ajuda a baixar a pressão. O creme dele na cosmética, o óleo essencial na cosmética, ajuda na diminuição de celulite, na circulação. E também o seu uso na agricultura é um grande potencial por ser uma planta repelente. Ele repele pulgões, repele mosca branca. Então o uso do hidrolato ou do óleo essencial para repelir essas pragas é uma grande oportunidade que a gente tem para agricultura, para diminuição de agrotóxicos e agroquímicos. É uma planta maravilhosa. Olha, você falou sobre a mosca branca. Isso aí é um inimigo terrível. Quem tem plantação de tomate, pimentão, pode ser dentro da estufa, pode ser onde for. Quando chega a época dela, ela é terrível. Esse ano foi uma coisa devastadora. Nós tivemos áreas aí que os caras abandonaram a plantação de tomate, porque não tem quem possa com essa praga. E você tem aqui um remédio caseiro, né? Vamos falar assim, não é isso? E outra coisa, aqui a condução do manejo é totalmente orgânico. Então o cara pode aplicar dentro da estufa à vontade, a hora que ele quiser aplicar cada 3 dias ele pode aplicar, principalmente ou cada 5 dias, você fazer uma ação repelente é suficiente, principalmente numa estufa que é fechada, você tem condições de manter essa ação do produto. Eu não sei, vou perguntar para você agora, você me fala depois, qual que seria o período de aplicação? Cada 5 dias no intervalo, ou pode ser menos, ou você começa a fazer uma ação preventiva, você não precisa esperar a mosca chegar, já vai fazendo, já não estamos falando de repelência, então você tem que aplicar antes, não é isso? Exatamente, tanto para lavouras, tanto para dentro de casa, para quem tem uma hortinha dentro de casa também é excelente. A gente temos alguns testes com alguns parceiros próximos e eles utilizam o hidrolato e realmente tem uma repelência excelente, principalmente no tomate, que tem bastante lavoura de tomate próxima. Isso acaba saindo menos custoso para eles, eles utilizam menos defensivos químicos, utilizam a cada 5 dias, tem tido um resultado muito bom, sim, porque realmente é uma praga para muitas culturas e de difícil combate. O fato de ter uma repelência ajuda bastante, dentro de estufa, no campo, realmente é um potencial muito grande. Estamos começando a desenvolver um trabalho com a Embrapa, em Brasília. Vamos começar esse trabalho com eles para poder ter uma comprovação de eficácia, um certificado, para a gente poder levar isso no mercado mais para frente. Excelente, porque o Brasil está um pouco, tudo bem, existem algumas pesquisas já, mas lá fora na Europa, você sabe muito bem disso, nós temos N produtos para a agricultura, todos oriundos de ervas aromáticas ou apenas, que nem urtiga, por exemplo, que se fala tanto. Nós temos inseticida hoje feito de urtiga, que no Brasil nós não temos ainda, quer dizer, falta esse protocolo, falta pesquisa, falta tudo para fazer, né? A Embrapa recentemente lançou até um programa novo que chama o Bioinsumo, né?
para enquadrar esse tipo de trabalho, essas pesquisas dentro desse protocolo, para você poder registrar, certificar, não sei como vai ser a portaria sobre isso, mas para ter o próprio fazendeiro ter a oportunidade, a liberdade de produzir na sua fazenda e ter um documento, um papel, empacotar e poder vender, não é isso? Exato. Realmente, eu acho que os remédios estão todos nas plantas, né? Desde os piretroides, que tiveram origem no pó da Pérsia, que era de planta. Então eu acho que os remédios estão nas plantas. Acho que a gente tem bastante potencial para desenvolver produtos com isso. Hoje ainda é um pouco complicado a certificação de produtos no MAPA, na Anvisa, mas está tendo bastante trabalho bacana que eu acho que principalmente com a Embrapa também, que a gente vai poder ter esses defensivos orgânicos aí para utilizar nas lavouras, em casa. Logo menos isso vai começar a ser mais conhecido e mais difundido e a gente vai ter um ambiente melhor para trabalhar, para viver. É uma aposta grande que eu tenho que com as plantas a gente vai conseguir controlar muitas pragas, porque os óleos essenciais são o mecanismo de defesa das plantas. Então, da mesma forma que ele defende as plantas, eles podem defender a lavoura, a nossa casa e o ambiente que a gente fica. Ô Lucas, duas perguntas aqui que nós precisamos fazer. Uma, estou ansioso porque se você, por exemplo, faz uma cerca viva, vamos dizer, em volta de um plantio que você tem, se já ajuda muito, resolve alguma coisa, ou no caso em casa, você tem um quintal lá, você tem uma horta, você planta lá uns 4 pés lá no meio no canto assim, e você vai fazer uma proteção da sua lavoura. E também outra coisa, e qual o comportamento das abelhas junto aí? Elas vêm aqui ou ela chega a repelir a abelha também? Excelentes perguntas. Bom, primeiro falar das abelhas. Não, ele não repele as abelhas. Tanto que muitas pessoas, quando vão montar uma caixa de abelha, às vezes eles pegam um pouco de capim-limão e passam dentro da caixa para as abelhas virem. Então é o contrário, ele atrai. Ele é repelente de insetos fitófagos, que são insetos que comem as plantas. Então ele é uma repelência seletiva. Ele é repelente de pragas e não das abelhas. E a outra pergunta foi sobre cinturão verde. Nós plantamos dentro do pomar, de um pomar de laranja próximo aqui, citronela e capim-limão. E observamos que onde plantamos houve uma diminuição muito grande de pragas, desde ferrugem, leprose. Então houve uma diminuição de pulverizações nesse pomar onde a gente plantou essas plantas, capim-limão e citronela, no meio das ruas. Então uma outra oportunidade que tem, tanto de agregar renda na área, quanto de diminuição de consumo de agrotóxicos em pulverizações. Além do manjericão, do capim-limão, sabe-se que o manjericão também é repelente de mosca branca. Tem algumas pessoas que na frente da estufa plantam manjericão e capim-limão para espantar a mosca branca, para que ela não entre dentro da estufa. É muito interessante, vocês que estão nos assistindo, aproveitar essas informações que o Lucas está nos passando aí, e é fácil de arrumar muda. Não sei se o Lucas forneceria, mas no mercado você acha ali, no mercado comum a gente vê uns vasinhos, saquinhos com muda de várias ervas aromáticas, inclusive do capim-limão, da cidreira, a gente está acostumado a ver no supermercado. Então você pode plantar, depois você mesmo pode multiplicar, porque ela perfilha, então você tira a muda do próprio pé aqui para poder multiplicar o seu plantio numa área pequena, lógico, você não vai se dedicar a plantios grandes. E também essa repelência aqui, será que funcionaria no psilídeo que transmite o greening? Ou não foi feito nenhum estudo sobre isso ainda? Na verdade, essa é uma grande aposta nossa, né? E foi dessa ideia de espantar o psilídeo que a gente começou a trabalhar com as plantas aromáticas. A gente tem analisado a incidência de greening, que é a doença causada pelo psilídeo, no pomar de laranja. E desde que a gente plantou, a gente tem identificado uma quantidade de infestação menor. Como não tem estudo específico em cima disso, eu não consigo afirmar que sim, foi o plantio de citronela e capim-limão no meio do pomar que espantou o psilídeo e teve a infestação de greening menor. Mas foi a única coisa diferente que aconteceu no pomar. Então acredito que tenha sim uma influência e está ajudando no combate dessa praga.
Excelente, Lucas. Muito obrigado. As informações são fantásticas, né? E a gente fica sempre na expectativa aí que a ciência ainda vai descobrir, as pesquisas vão nos trazer surpresas e boas informações para o futuro. E agora nós vamos falar um pouco sobre a moringa oleífera, que também existe aqui vários exemplares, aliás, são muitos, né? Que o Lucas está começando a fazer um trabalho em cima delas. Multiplicação de semente e depois, posteriormente, colocando essas mudas também no mercado. Então, Lucas, fala um pouco sobre essa expectativa para nós da moringa oleífera. Esse aqui é um projeto nosso que está em teste ainda. Fui conhecer essa planta, é uma planta extremamente rústica, é uma planta que pode ser plantada em clima semiárido, ela tem pouca necessidade de água. E plantei aqui para conhecer, por ler e dizerem que essa planta tem muitas propriedades, tem cálcio, tem proteína. Então plantei um pouco para conhecer, para uso, quando eu faço uma vitamina, uso um pouco também, pelos nutrientes contidos nela, também para deixar formar sementes, para tentar propagar mudas. Quem sabe dessas sementes, se viabilizar, começa a extrair o óleo, mas ainda é tudo teste. Estamos conhecendo a planta. Aqui dá para ver algumas flores. Depois dessas flores elas vão soltar, não sei se você consegue ver, essas vagens onde estão contidas as sementes. Mas a gente usa na alimentação de alguns animais que a gente tem aqui, galinha, porco, eles gostam bastante, para misturar com milho e outros insumos que a gente usa na alimentação deles. Mas é um projeto teste, temos interesse de produzir mudas, porque para as pessoas terem em casa, muitas vezes elas procuram muda, não tem, você acha só sementes para comprar. Então é um projeto que a gente gostaria de fazer para que as pessoas possam ter essa planta em casa e fazer seu chá, utilizar na alimentação, como queiram. Tem vários estudos falando de propriedades medicinais dela, mas ainda não é nada comprovado, não podemos dizer nada, mas tem estudos que você acha na internet que dizem isso, né? Mas não só dela, como de outras plantas aromáticas que a gente tem aqui, porque nós temos um viveiro próprio, onde a gente multiplica as mudas para o nosso plantio, para a nossa lavoura. A gente faz muda de capim-limão, citronela, manjericão, hortelã, a erva cidreira, que a gente chama de verbena brasileira, pimenta rosa, caroeira pimenteira, pitanga, goiaba, erva baleeira. A gente tem um viveiro, a gente desenvolveu esse conhecimento, né, desde testando, apanhamos bastante, mas hoje a gente já consegue um percentual de pegamento de muda bem legal. Então é um projeto novo, quem sabe para o ano que vem, fazer essas mudas e tentar levar para as pessoas poderem cultivar em casa e poder aproveitar de todos os benefícios que as plantas podem oferecer. Ô Lucas, parabéns mais uma vez, né? Mas você estava falando de alimentação, usar isso na alimentação. Houve um projeto muito interessante, alguns anos atrás, desenvolvido pelo Lions, né? Esse pessoal todo aí, fizeram uma pesquisa e o objetivo era de colocar essas plantas, inclusive nas escolas, nos municípios, os municípios plantarem isso para ajudar na merenda escolar, para dar um suporte nutricional para a criançada. Então, em termos de, não sei se seria de salada ou de fazer alguma coisa assim, porque ela tem mais proteína que carne, tem mais vitamina C do que a acerola, né? Fazer alguma coisa assim para dar um suporte. Então, iria ajudar na merenda escolar. Agora, não sei porque que esse projeto não foi em frente. E é uma coisa de uns 10 anos atrás, mais ou menos, que foi desenvolvido esse trabalho. E parou no meio do caminho. Mas essa função nutricional, esse suporte nutricional seria muito interessante, né? Para a pessoa, por exemplo, ter em casa uma planta, ter 2 plantas dessa, e que nem você falou, faz um suco verde de manhã, põe umas folhinhas dessa no meio, não é isso? Não é esse o caminho? Exato, é isso mesmo. Que ela tem vitaminas, proteínas, isso tudo é indiscutível, porque por testes você consegue determinar de 14% a 15% de proteína nas folhas. Tanto que ela é conhecida como punk. Punk é produto alimentício não convencional, assim como Ora Pronobis e outras plantas. Então você pode utilizar num suco verde, eu utilizo de manhã na vitamina, para ter em casa um pouquinho, fazer o chá. Isso é bom. Então por isso que é a nossa ideia de
do projeto de mudas para poder levar para casa das pessoas e elas poderem utilizar. Não sei por que, infelizmente, não foi para frente. São árvores extremamente rústicas, não tem que ter cuidado. Então, para você plantar em áreas verdes da cidade, na região de Caatinga, onde é muito difícil cultivar plantas, isso aqui muitas vezes pode ajudar uma pessoa que está passando fome por ter a quantidade de nutrientes e proteínas. Então, muitas vezes a pessoa não tem o que comer. Isso aqui ajudaria muito as pessoas, seja de rua, ter na frente de casa e poder pegar e comer. Não sei por que não foi para frente esse projeto, mas é uma coisa que quem sabe a gente volta a pensar nisso e as prefeituras começam a utilizar, porque com certeza só vai beneficiar muita gente. É interessante, como você disse, que é muito rústico, quer dizer, não há nenhum cuidado especial, que nem nós estamos falando aqui em agricultura orgânica. Mas aqui, inclusive, um momento atrás, aí no passado, eu me interessei por isso e fui achar a semente dela lá na Paraíba, no interior da Paraíba. E o cara que me vendeu, até foi um pastor protestante que tinha lá, que eu consegui localizá-lo. Ele falou, não, aqui eu não faço nada, eu ponho a semente no campo aqui e deixa. Você não precisa molhar, a hora que chove ela gosta, se não chover também não faz diferença. Então, quer dizer, e eu cheguei a plantar e nunca cuidei, e ela foi excelente, não tem praga, não tem doença, não tem nada. Quer dizer, é uma planta realmente selvagem e com um cabedal de proteínas e nutricional fantástico, né? Então é uma coisa que deveria ser mais bem aproveitada, né? Exatamente. Tanto que tem gente que fala que é a árvore da vida, né? Pelo fato de você quase que não precisa cuidar e todos os benefícios que ela tem o potencial de entregar. Aqui também foi extremamente rústico. Eu nunca adubei. Eu plantei do jeito que ficou, ela cresceu. Eu falei, vamos ver se é rústica mesmo. E realmente é, porque aqui não houve adubação, não houve nada. A gente só roça o meio. Tive que carpir um pouco os pés. Tivemos que carpir com enxada e o trator roçando no meio e só. Não tivemos mais nenhum trabalho com ela, adubação nenhuma, ela tá indo embora. Então, realmente, em áreas de grande dificuldade de plantio, de agricultura, terrenos secos, ela iria muito bem. É um potencial que a gente tem. Aqui tem uma outra pergunta no ar, mas essa aqui eu vou até responder, porque eu já tive a oportunidade de ter umas árvores dessa, Lucas, lá no meu escritório, que eu plantei por curiosidade, no quintal, e havia uma infestação, assim, infestação mesmo, de muita abelha. Hoje nós não estamos tendo a oportunidade de ver aqui, está ventando muito. Então elas não vêm com esse vento. Mas lá era impressionante a quantidade de abelhas, Europa, não sei como é que vocês chamam essas aí. Tinha muito mesmo. Não sei se você tem alguma coisa para dizer sobre isso. Realmente a gente encontra abelhas sim, elas gostam bastante das flores, que são essas daqui que vocês estão vendo. Agora com esse vento é um pouco complicado, mas ela atrai abelha sim. Então, para apicultores que querem ter na propriedade ou em algum lugar próximo, seria bastante interessante o plantio dela também para coleta de mel. Interessante também seria fazer depois a análise do mel dessa planta que eu não conheço ainda, para saber quais propriedades vão estar contidas nesse mel, para comparar com outros tipos de mel mais tradicionais. Ô Lucas, agora nós falávamos agora há pouco da citronela ali atrás, e agora nós estamos nessa nova área aqui, que é uma continuação dela, né? Sim. Que já foi feito o corte, tudo, mas eu estou vendo aqui uns pendões. O que significa isso? Fala um pouco sobre isso aqui, se é normal, o que vai acontecer aqui nessa fase aqui? Então, realmente a citronela ela solta esses pendões, essa espécie aqui que é a citronela ceilão, como todo capim sementeia, seria a semente dela, só que essa semente na verdade ela é estéril, então você planta ela não nasce. Acontece isso no frio, depois que vem aquele clima bem frio que nem nós tivemos há pouco tempo atrás, ela chega e ela começa a soltar esse pendão. Aí depois você tem que fazer a poda dela novamente para que ela não solte pendão de novo. Então seria o mecanismo de propagação dela, só que infelizmente essas sementes são estéreis. A propagação de mudas da citronela é somente por divisão de toceira. Um problema que tem desses pendões, mas isso é da planta, quando ela dá pendão, o rendimento de óleo essencial cai muito. Então é um momento onde a gente tem que podar, é da planta, temos que conviver com isso, é da natureza dela, mas cai bastante o rendimento de óleo essencial quando ela está nessa fase de pendão. Então a gente deixa ela soltar bastante pendão e aí corta tudo de uma vez.
Então essa é uma característica da planta, temos que nos adaptar e conviver com ela. É interessante, porque às vezes o pessoal pensa que... Eu não sabia que era estéril a semente delas. Eu sei que é por multiplicação de mudas, é feita com separação das toceiras, né? Você vai plantando e vai multiplicando. Mas eu achei que a semente, não sabia que a semente não nascia. Tá aí uma informação muito importante. E interessante que às vezes a pessoa vai colher uma semente, achar que vai multiplicar e vai perder o tempo. Então tem que comprar a mudinha mesmo, que é mais fácil, né? Exato. Esse é o grande problema, a grande dificuldade na hora de você fazer uma lavoura de citronela, é que você não tem semente para poder plantar. Então você tem que ter uma quantidade de toceira de matriz para poder fazer a multiplicação e depois fazer o plantio da área. Então para fazer todo o plantio que a gente tem de citronela aqui foi muito trabalhoso. Mas depois que esse trabalho está no campo e você vê a lavoura já formada, é bastante gratificante. Bom, aqui surgiu uma ideia aqui, porque tem lavouras que o cara usa, digamos, uva, por exemplo. Você poda a uva que nem agora no mês de julho, agosto, por aí, depende da variedade, depende do período, da região. E ela vai produzir uva no final do ano, depois o cara não faz mais nada com esse parreiral. E fica aquela terra lá ociosa. E tem gente que tem áreas grandes, né? Grandes que eu digo 3, 4, 5 hectares de uva, num bloco assim, numa gleba. E ele poderia aproveitar esse intervalo, ou entre linhas, né? Que nós chamamos a rua. Se o cara plantasse a citronela no meio, o que você acha disso? O cara tem uma renda extra, sei lá, nem que seja para tirar muda, porque ele não vai montar uma destilaria por causa de 2 a 1 hectare de coisa, né? Que você tem aqui uns 40, né? Então é diferente, né? É isso, correto. De citronela são 40 hectares de citronela, 100% para a produção de óleo essencial. E sim, tem a possibilidade de consorciar, seja com a uva, com um pomar de laranja, ou qualquer lugar que tenha um espaçamento entre ruas, entre linhas, que comporte a planta. Como é uma toceira, que ela não vai muito alta e você sempre poda, tem essa possibilidade sim. Tanto que a gente tem uma área num pomar de laranja, onde todas as ruas entre os pés de laranja, tem citronela plantada. Então é uma possibilidade sim de aumento de renda, de auxílio em combate a pragas, tem sim essa possibilidade. É interessante que nem você falou, faz uma repelência da ação de pragas, precisa de insetos, né? Principalmente quando você trabalha com fruticultura, que tem muito inseto que vem para furar, para chupar uma frutinha ali, seria muito interessante. É lógico que a gente não tem um estudo para falar isso, né? Não temos plantio para isso, mas é uma coisa de se pensar no assunto, né? É uma ideia muito boa, né? Exatamente, é uma possibilidade. Com certeza. Às vezes, para a pessoa testar, ele tem um parreiral ali de 1 hectare, ele não precisa formar a linha inteira para repelir. Ele pode plantar toceiras de capim-limão e citronela espaçadas ou em pontas de rua, fazendo como se fosse uma bordadura verde. Tem essa possibilidade. Às vezes pode ser, dependendo do tipo de praga que tem na lavoura dele, pode ser bem benéfico, sim. Tá excelente, Lucas. E aqui, esse plantio é tão grande que parece uma plantação de cana-de-açúcar quando você olha de longe, né? Tamanho é a área que está aqui. Parabéns, isso aqui vai dar muito óleo essencial aqui, né? Se Deus quiser, com certeza. Quanto sai por hectare? Dá um número mais ou menos assim de produção. A gente tira mais ou menos aí uns 150 quilos de óleo de citronela por hectare ano. Mais ou menos isso daí. Ok, excelente, né? Falando sobre as plantas para produção de óleos essenciais, nós chegamos ao viveiro, de onde saem as mudas para o campo. E agora está aí a dificuldade, todo mundo acha muito fácil. Você viu lá aquela área grande lá de citronela, são 40 alqueires, se fosse plantar com semente seria uma facilidade, seria um docinho de coco, mas não é nada disso não, é muda por muda colocando no campo e fazendo essas mudas e preparando tudo isso no viveiro. Mas eu vou passar para o Lucas que vai dar mais detalhes sobre esse viveiro e sobre a preparação dessas mudas para o campo. Cada planta tem sua forma de fazer a muda, né?
Então a gente tem a erva baleeira e a aroeira pimenteira por sementes, a pitanga e a goiaba também por sementes, tem a citronela e o capim-limão por divisão de toceira, a gente tem a erva cidreira brasileira, o manjericão, o hortelã por estaquia, a lavanda e o alecrim também por estaquia. Então cada planta tem sua maneira de fazer as mudas. Para algumas a gente tem que fazer estufa, outras em pleno sol. Então cada planta tem a sua peculiaridade. Aqui dá para ver diversas cores, tem diversos tipos diferentes de muda. Aqui vocês podem ver, temos goiaba, tem pitanga, erva cidreira, capim-limão. Ali erva baleeira que está sementeada, mas ainda não começou a nascer. Então tem bastante coisa. Realmente tudo a gente tem que formar as mudas aqui, né? As mudas são todas formadas por nós, então tem bastante trabalho. É uma preparação desde antes do inverno, é um estudo do que vamos plantar, qual espécie, e aí começar a preparar o viveiro para poder começar a fazer as mudas. Depois das mudas, enquanto as mudas estão em formação, fazer o preparo do solo, o preparo da terra, para poder receber essas mudas, e depois disso todo o manejo até elas chegarem no ponto de corte e poder beneficiar e extrair o óleo essencial. Então é um trabalho grande que vem desde do estudo, do que plantar, passando pelo viveiro, o campo. Então é bastante coisa que acontece até chegar o frasco de óleo essencial para vocês poderem utilizar em casa. Excelente, Lucas. E vale lembrar novamente que tudo isso aqui é orgânico, desde a formação da muda. Então tudo é difícil, você tem que caçar as ervas daninhas, que nós chamamos de daninhas, mas na realidade elas fazem parte da natureza. Mas você tem que tirar essa competição para poder ter uma muda bem resistente, forte, em condições de chegar no campo e ela aguentar a parada no campo, que não é no viveiro, que nem um berço, né? Que aqui você está toda hora cuidando. E sempre então, com esse manejo orgânico, ela demora um pouco mais para se formar, porque você tem às vezes pouco recurso de nutrição, essas coisas. Mas aqui se usa micro-organismos, volta de novo aquela matéria orgânica onde são usados aqui para encher essas saquinhos, ou seja, as bandejas onde vai preparar essa compostagem para receber as sementes ou quer que seja as mudas. Bom, você falava sobre a peculiaridade de cada variedade, né? Então é lógico que tá na formação da muda é a mesma coisa. Então fale alguma coisa sobre essas variantes que acontecem aí no viveiro. Algumas plantas, por exemplo, precisam de uma estufa para poder soltar a raiz e começar a formar. Por exemplo, a lavanda e o alecrim. Quando você vai fazer a estaquia, o ideal é que você coloque numa estufa para que ela possa soltar as raízes de uma maneira melhor, ter um maior pegamento. Outras você já coloca em pleno sol. Por exemplo, a semente de erva baleeira e da pimenta rosa, se você germinar a semente na sombra, ela vai demorar muito para nascer. Aqui vê se vocês conseguem ver essa bandeja. É uma bandeja de sementes de erva baleeira que elas já estão começando a brotar, né? Elas ficam aqui nessa caixa na terra, plantamos também em bandejas, mas elas têm que ficar a pleno sol para ela poder germinar. Se você colocar na sombra com um sombrite em cima, ela já vai demorar mais. O hortelã, o manjericão, o ideal é que quando você coloca a estaca, você coloca um sombrite para proteger do sol muito forte, porque elas murcham muito fácil. Então cada planta tem sua peculiaridade e a gente apanhou bastante até conhecer um pouco mais de cada espécie. Mas cada uma tem o seu jeitinho para plantar. Essa disciplina é muito importante para você não ter perda no campo depois, né? Porque se você não se prepara bem, chega lá no campo, você põe a muda no campo, morre uma, morre outra, quando fim você acaba perdendo às vezes 25%, 30% de muda quando chega no campo. Então tudo isso é prejuízo, né? Então tem que tomar cuidado com isso para que haja esse sucesso, né? Porque você não perdeu a muda, você perde praticamente o ano, né? Você vai fazer replantio, tem que fazer muda de novo, então o negócio é complicado. Mas tá ótimo. Na hora da formação do viveiro, aqui quando você vai preparar o solo, aquela terra, a compostagem, outros chamam de substrato, para você pôr no saquinho ou pôr na bandeja para colocar a muda ou a semente que seja, você tem algumas coisas que são importantes que nós, por exemplo, recomendamos. Nós usamos, por exemplo, esse produto aminoácido de peixe aqui, que é o Raízes. Quando você vai, depois que você está com as bandejas prontas, o saquinho pronto, você faz uma rega dela por cima desse substrato pronto antes de você colocar a semente. Pode ser na véspera, pode ser no dia, ou se você fizer
com dias anteriores com 15 dias, seria melhor, porque ela assim já vai trabalhando e já vai preparando essa atividade microbiana que vai acontecer, porque ela é rica em aminoácidos e também tem micro-organismos dentro, vivos. Então você consegue multiplicar esses micro-organismos no solo, porque são eles que são responsáveis por disponibilizar nutrientes para a planta. Então quando você põe uma sementinha no chão ali e ela começa a emitir o embrião, ela já recebe uma informação que ela tem nutrientes suficientes para sobreviver. E o que vai acontecer? Ela se deslancha muito mais depressa, se forma, muda mais rápido, mais forte, mais robusta, com muito mais vigor do que se você não tivesse essa nutrição, porque o embrião, ele não tem muita capacidade de nutrição, de alimentação. Então você tem que ter uma disponibilização de nutrientes pronta para ele absorver. E o Raiz, esse produto à base de aminoácidos de peixe, ele consegue proporcionar essa nutrição perfeita para o desenvolvimento inicial do sistema radicular, que seria uma ação imediata na ação da rizosfera ou do embrião da semente. Mas eu gostaria de ouvir a opinião do nosso parceiro aqui, que ele é o responsável por tudo isso aqui e que vai nos falar mais alguma coisa. Exatamente. O uso desse produto, ele tem um percentual de enraizamento muito maior das plantas. A gente chega a ganhar aí de 1 a 2 semanas, às vezes, para a muda e chegar para o campo. O que você pensa que no ano são 52 semanas, ganhar 2 semanas é muita coisa. Então, com o uso dele, a gente consegue produzir a muda mais rápido, ela fica menos tempo no viveiro, eu tenho um percentual de pegamento maior. Então, para a gente é muito interessante e muito importante o uso desse produto, que é orgânico, que é feito à base de peixe, né? Então, a ideia desse produto é muito bacana, porque você está transformando um resíduo em um produto que vai ajudar na agricultura. Então a concepção desse produto é muito bacana. E o uso dele, né, a eficiência dele também é muito boa. Então por isso nós somos parceiros aqui e recomendo para que você use em casa também. Se você vai fazer mudas em casa ou na sua agricultura, na sua horta, use sim, que você vai sentir a diferença. Isso é interessante, porque tem uma coisa que quando a planta começa a emitir raízes, ou quando ela começa a soltar o embriãozinho, no caso da semente, ela emite um sinal para o solo na volta dela, que é para atrair os micro-organismos para trabalharem a favor delas, porque elas não são capazes de extrair nutrientes sozinhas. Então quando ela emite esse sinal, os micro-organismos presentes no solo vão se chegar à rizosfera ou ao embrião. Então o que você tem que fazer? Se você disponibiliza um elemento natural, que nem nós temos aqui, e outra, com nutrientes benéficos, você vai atrair o quê? O que tem em volta. Então você vai atrair micro-organismos benéficos e nutrição perfeita. Tá certo? Se você não tem essa possibilidade, você pode dar uma oportunidade para o micro-organismo fitopatogênico se alojar ou se encostar no sistema radicular dessas plantas, em vez de causar bem, causar mal. Porque a planta não sabe distinguir se ele é bom ou ruim. Ela abre um sinal convidando-os para trabalhar juntos. Seria uma simbiose. Só que nesse momento acontece que os inimigos também vêm. Então, se você proporciona uma condição melhor para a planta, você vai ter mais chance, não estou dizendo que vai ser sempre, mas você vai ter uma chance muito maior, de 90%, por exemplo, de você ter mais micro-organismos benéficos do que fitopatogênicos. Mas o Lucas tem mais uma observação para fazer. Outra forma da gente utilizar o produto é também na fertirrigação, né? Aqui vocês podem ver os aspersores e a gente tem que irrigar de 2 a 3 vezes por dia, depende do clima, depende da época do ano. E a utilização desse produto na fertirrigação ajuda muito, porque mesmo depois dela já estar enraizada, você vai ajudar bastante no desenvolvimento dela, tanto foliar, tanto quando cai na terra e vai dar nutriente para a raiz poder se alimentar e desenvolver. Então o uso na fertirrigação, ou você em casa no regador, também é uma forma muito boa de você utilizar esse produto.
Excelente, Lucas. Foi esse mesmo o objetivo do produto, a função dele é essa mesmo. Porque além de toda essa riqueza, ainda contém ácido úmico, ácido fúlvico, né? Tem hormônios enraizadores aqui também. Então é por isso o resultado dele é fantástico. Bom, mais uma vez. Agora chegamos aqui, depois de algumas horas andando pela lavoura aqui, chegamos na pimenta rosa, que é outra coisa fantástica, maravilhosa, com muitas aplicações e também com bastante mistério. O Lucas vai falar um pouco para nós, melhor do que eu poderia dizer. A pimenta rosa ou aroeira pimenteira, de todas aqui, eu acho que é a que tem maior potencial de crescimento, de uso, de desenvolvimento de produtos pelas suas propriedades. É uma planta medicinal reconhecida pelo SUS, então o que a gente está falando aqui, o próprio SUS já reconheceu. O óleo essencial dela está contido nas sementinhas que ela tem. Aqui, infelizmente, a gente não vai poder ver porque já foi feita a poda. Então aqui a gente não vai ter fruto para poder mostrar para vocês. Mas ela é uma árvore que, se você deixar, ela cresce a mais de 5 metros de altura com uma copa de até 8 metros. É uma árvore muito grande. A gente faz a poda, né? Porque a gente não teria condição de você colher o fruto a 4, 5 metros de altura, né? Aí seria meio complicado. Mas é uma planta que você vai encontrar muito nas cidades, reflorestamento de áreas, de vias, pavimentações, loteamentos. Mas o ideal é que você não colhe os frutos dela na cidade, até por causa da poluição, em vias de muito movimento. Pode ser que os frutos dela estejam contaminados por toda essa poluição que ela leva. Mas ela tem um potencial cicatrizante muito forte, principalmente de cicatrizante e anti-inflamatório, para artrite, reumatismo. Pelo fato dela ser bactericida, ela tem usos para banho de assento para mulheres, para candidíase. Então ela tem uma ampla gama de usos que precisam ser um pouco mais estudados para a gente poder transformar isso num medicamento no futuro, assim como foi feito com a erva baleeira, com a axé. Tem um potencial muito grande para o desenvolvimento de um remédio que está aí, é só a gente querer fazer. É um óleo que um aroma muito gostoso dela, é um óleo picante. E quando a gente fala pimenta rosa, as pessoas acham que é uma pimenta ardida, mas ela não é ardida, ela é aromática, ela não dá aquela ardência na língua, ela é muito saborosa. O pessoal usa bastante também para quando vai fazer drink, no gin, ela dá um aroma muito gostoso. Ela é mais aromática do que ardida, então é um condimento muito bacana, é muito apreciado na Europa. Aqui no Brasil ainda é pouco conhecida, embora seja nativa. Quem gosta de comer são os europeus. A gente está começando a aprender e conhecer e a consumir. A maioria da produção do Brasil é no Espírito Santo e é quase tudo exportado para a Europa. Então o mercado brasileiro também tem um grande potencial para consumir esse fruto. Tanto o fruto quanto o óleo essencial. Eu, inclusive, utilizo o óleo essencial dela para pulverização de algumas lagartas e moscas que tem aqui. Aqui na minha propriedade, ela tem uma eficiência muito grande no combate a essas plantas. Também, então, para a agricultura, mais uma planta com potencial para desenvolvimento de bioinsumos para a gente fazer o controle de pragas na lavoura. O óleo essencial, não só dela, como de todas as outras plantas que a gente passou aqui, vocês encontram no nosso site, na nossa loja online. A minha empresa, mais uma vez, chama Legee, com 2 Es, Legee. Então, no nosso site é www.legee.com.br. Lá você direciona para a nossa loja online e pode encontrar todos os nossos produtos, desde fracionados até maior quantidade de 1 litro. É com o maior prazer que a gente faz todo o nosso manejo orgânico. E para fazer isso, para poder levar todos esses benefícios da planta, a gente tem que fazer com maior cuidado, com maior carinho, tratando muito bem delas, para que elas possam fornecer todo o remédio e toda essa propriedade que a gente quer utilizar. Então, algumas vezes eu falo que
você não utilizar herbicidas e produtos químicos na planta, porque você não pode querer dar veneno para ela e pedir para ela te fornecer um remédio. Então tem que ser um manejo orgânico com todo carinho para ela poder te dar todos os benefícios que você quer utilizar. Ô Lucas, parabéns, você falou aí agora no final, aí, muito bem dito. Você não vai dar veneno e querer que ela te dê te dê algum prêmio, né? É isso aí. Então, mas falando das pesquisas, que você está falando de um dia transformar alguma coisa em algum remédio, alguma coisa, as pesquisas estão andando. E a Embrapa, eu vi uma pesquisa da Embrapa, não sobre a pimenta, mas sobre a citronela, que foi feito um trabalho com alguns inseticidas que existem no mercado, junto com também o óleo de nim, e o importante foi que a citronela se mostrou muito mais eficiente, lógico, que os inseticidas de mercado, como o óleo de nim também é, mas que ela quase apresentou os mesmos resultados apresentados pela eficiência do ode nim. Então, quer dizer, futuramente, que nós estamos falando agora dos bioinsumos, ele se encaixaria muito bem nessa oportunidade aí para a gente ter um produto desse no mercado totalmente natural, né? Para controle de pragas, de ácaros, insetos e, bom, tem uma infinidade de coisas para se falar, né? Nós já falamos um pouco sobre ela, mas eu não tinha me lembrado desse resultado de pesquisa aí que é feito pela Embrapa, tá? Exato. Bom, Lucas, vamos agora, tem muita gente que tem um pezinho desse em casa, no quintal, no vizinho, sei lá, que isso aí, às vezes na rua, porque tem em Mojimirim mesmo, tem umas áreas lá que você sabe lá que plantaram bastante na rua, né? Sim. Para arborizar, para fazer sombra, essas coisas. E qual que é o manejo para podar? Como é que conduz essa danadinha aí? Fala um pouco para nós sobre isso. Legal, se a gente puder andar aqui, só para mostrar essa planta, essa aqui foi podada recentemente, tá? A gente faz uma poda dela, pelo menos de uma altura de uns 2 metros, para que não fique muito complicado para a gente podar, porque a gente não usa escadas, nada, né? Então, senão a gente não consegue colher os cachos. Então, ela tem que sofrer uma poda razoavelmente drástica para que ela possa, na próxima brotação, vir a dar cachos. Se eu não podar, ela vai dar uma produção muito pequena. Então, eu tenho que podar, em cada poda ela vai soltar dois ramos e na ponta desses ramos ela vai dar os frutos. Depois, no próximo ano, eu vou podar a ponta dos ramos, ela vai soltar mais 2. Então, por isso que ela demora até 4 anos para começar a dar a produção total, o máximo que ela pode produzir. Então ela tem que fazer uma poda mais ou menos como vocês estão vendo aqui, é uma poda razoavelmente drástica, ficaram poucos galhos e daqui ela vai soltar os galhos e ela vai chegar até com de 2,5 metros a 3 metros soltando o galho lá na frente, onde ela vai dar o cacho. Então o manejo é mais ou menos esse. No seu vaso em casa, nunca pode tudo, sempre lembre de deixar pelo menos uns 30% de folha, para que ela possa continuar fazendo fotossíntese e continuar trabalhando, senão ela sofre muito e algumas plantas podem não resistir a essa poda muito drástica, 100% das folhas, e podem morrer. Então, ela dá 2 safras no ano. A primeira é uma safra maior, que é entre abril e junho, e a segunda safra, que é uma safrinha no final do ano, perto de novembro a outubro. Então, a poda sempre acontece depois da safra. Ela vai ocorrer junto com a colheita, né? Onde você vai fazer a poda do ponteiro para tirar as sementes, e depois vai fazer a poda um pouquinho mais drástica logo após essa retirada. Então, e na safrinha não é ideal, que é no final do ano, mais ou menos, não é ideal você fazer uma poda drástica, porque não dá muito tempo para ela vegetar até a próxima safra. Então, o ideal é você fazer a poda maior na safra de abril a junho, mais ou menos. Sempre que a gente vai fazer a poda de árvores, o ideal é que a gente pode na lua crescente, onde a gente vai favorecer a brotação. E o plantio de sementes, o ideal é que a gente plante na lua nova, onde você vai favorecer a germinação. Dizem também que a colheita dos frutos, o ideal é ser feito na lua cheia, que é onde você tem a maior quantidade de seiva e você tem frutos mais doces e mais suculentos. Então, quando a gente pensa na lua, esses são é o que a gente acaba seguindo para fazer o manejo, a colheita, a poda, e você pode utilizar isso para fazer em casa também. Ô Lucas, excelente, fantástico, nós aprendemos muito aqui hoje com você e espero que o teu público também aproveite bastante as suas informações e mais uma vez parabéns por esse trabalho maravilhoso
e sucesso. Deixar meu contato, que eu não falei. Se quiser entrar em contato com a gente por e-mail, é contato@leg.com.br. Vocês fiquem à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas. Vou responder com o maior prazer e tentar ajudar no máximo que eu puder. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, foi um prazer. Quem sabe depois a gente pode estar mais uma vez junto falando sobre outras plantas e outras curiosidades. Muito obrigado a vocês, obrigado Alberto, obrigado a todo mundo. E claro, para todos os amigos do canal, hoje vocês estão conhecendo o seu Alberto, vão se acostumar com ele, fera aqui, tô vendo que é fera mesmo. E agradecer também o Lucas, pedir para todos aí que visitem lá o site dele, a página dele. Você vê um trabalho como esse, tem que ser valorizado, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar e visitar aí e já conhecer o nosso amigão aqui, o seu Alberto, tá bom? Abraço a todos.